no geral, o que você achou do posicionamento das nossas lideranças de esquerda sobre a situação da Ucrânia? Achei péssimo, de modo geral, péssimo. O melhor posicionamento que eu vi foi do PT no Senado e depois eles apagaram. Tipo assim, acharam que estava errado. É um medo muito grande. Felizmente, hoje eu assisti uma entrevista da Dilma, lá pro Atush no 247, fantástica, muito boa, né? Aliás, a Dilma é uma pena que as pessoas considerem ela uma pessoa burra, porque isso é rigorosamente falso. A Dilma é extremamente inteligente. E a cada nova entrevista que eu vejo dela, eu acho isso, tá? Eu tenho apontado sempre uma falha na interpretação da Dilma, que eu acho que condiz com a sua própria história. A galera diz, mas a Dilma surgiu na luta popular e tal. Não, cara, ela surgiu na luta popular, mas dentro das estruturas que conduziram a guerrilha. Ela era uma operadora, ela era uma laboradora, né, da guerrilha. Assim como depois ela também foi dentro da burocracia política. Ela nunca foi um líder popular, um líder de massas, né? Uma pessoa articulada na propaganda, sabe, na agitação. Não, ela sempre foi uma pessoa da operação política. Ela sempre foi um soldado da operação política, tanto na guerrilha como depois no PT. E ela se especializou muito bem nisso, tanto é que eu, quando vejo ela falando das questões burocráticas da política, ela acerta muito, como hoje ela acertou fazendo a avaliação lá da guerra, né? Nessa entrevista que eu vi com o Léo Atush lá do 247. Melhor do que todas as lideranças da esquerda institucional, tá? E incomparavelmente melhor que toda a mídia jornalística que está tratando do assunto, né? Contextualizou, falou dos pormenores, voltou em 2014, falou do sistema SWIFT, falou do Putin se preparando, falou das razões do Putin, falou do estabelecimento do Putin para fazer as negociações. Show de bola. Onde é que a Dilma peca? E eu só consegui perceber isso também numa entrevista recente dela. Como ela não é um líder popular, ela se acostumou com a burocratização da luta política, bem naquele sentido que o PT se especializou em fazer, ou seja, lidar com o poder político constituído. E assim, não há um esforço de constituir o povo trabalhador organizado como uma força política constituída. Então a Dilma ela despreza o povo na sua análise. Né? Isso, por exemplo, na análise da guerra não comprometeu tanto, porque ali você está tratando de poderes políticos constituídos da grande política. Mas eu estou dizendo isso com base em quê? Eu estou dizendo isso com base numa outra entrevista que eu vi da Dilma há algum tempo atrás, quando ela analisou o chavismo. Ela fez uma avaliação muito certeira da política institucional por trás do chavismo, relação com os militares, relação com o imperialismo, mas esqueceu de mencionar um fator determinante na manutenção do chavismo, que é a mobilização permanente do povo politicamente educado, participante. Isso ficou evidente, inclusive, no processo de deposição dela mesma. O PT hesitou muito em articular o povo para fazer a resistência como um ator político forte. Isso mostra uma prática política do PT, que não é utilizar o povo para além das eleições, algo que eu também já falei aqui. Então, na análise política da Dilma, a respeito do Brasil, ela despreza o povo, assim como ela desprezou o povo quando foi analisar o chavismo. E a forma como o chavismo lida com o povo. Mas, para além disso que eu considero uma falha de interpretação, até pelo próprio histórico dela e no que ela se formou e onde ela sabe operar bem, para além disso, ela vem se mostrando uma grande analista política. Né? Então a gente tem que respeitar a Dilma nesse sentido. Fora da Dilma, que eu queria fazer esse adendo aqui, as outras lideranças foi uma tragédia. Linhas gerais, uma tragédia. Estou falando das grandes lideranças com mandato parlamentar. Né? Sabe, um show de platitudes, não há guerra, paz, todo mundo está errado, o imperialismo do Putin, sabe, uma coisa que parece temer questionar aquilo que está passando nesse jornalismo mequetrefe que a gente tem. Saca? Nesse jornalismo declaratório que faz as vias de porta-voz do Departamento de Estado estadunidense aqui no Brasil. Sabe? E esse tipo de esquerda, infelizmente, é tudo de ruim porque ela não politiza e, ao contrário, ela estimula os processos de despolitização.
Mas eu vou lutar e vou falar, vou continuar aqui falando e essa galera vai ter que me engolir, né? Vão ter que me engolir de um jeito ou de outro. E tem uma turma pedindo passagem, felizmente, que não tem mais esse tipo de mordaça, de achar que a mídia de massa, que se baseia nas notas declaratórias do Departamento de Estado e que manipulam o senso comum, devem ditar o que a gente está dizendo aqui. Eu acho que tem uma galera pedindo passagem no sentido dessa esquerda comportada, domesticada, que tem vergonha de dizer o seu nome, que fica falando em socialismo, em revolução sempre baixinho, embaixo da mesa, com cuidado, saca? Isso tem uma turma pedindo passagem. É um processo que ainda vai demorar, mas eu tenho convicção de que se a gente continuar se organizando, essa esquerda vai pedir passagem.